Pronto, está gravando, vamos dar início. Vou passar então a palavra à mediadora Ivone, que vai falar um pouquinho do Cineclube e ela vai mediar o encontro de hoje. Ivone. Boa tarde, gente. Meu nome é Ivone, sou estudante de Relações Internacionais do primeiro período do Campus 5 da UEPB. Faço parte do Cineclube, que é um projeto de extensão dedicado à educação da comunidade através de cultura do cinema. Eu vou apresentar os debatedores. Marcos Pellegrini, é médico formado pela Unifesp, trabalhou vários anos na prestação de serviços de saúde aos povos indígenas, especialmente entre os Yanomami e na implementação de política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. É doutor em antropologia, professor da UFRR, pesquisador no campo da antropologia da saúde, etnologia e relações interétnicas. Se você quiser começar se apresentando, doutor. Oi, boa tarde. É isso, né? Obrigado. Eu comecei minha vida, né, como você disse, de médico, trabalhando aqui em Roraima há mais de 30 anos atrás. E voltei aqui mais tarde, depois de sair para estudar antropologia. E estou aqui nos últimos 10 anos na Universidade Federal de Roraima. É um lugar que eu gosto muito de viver, mas que estamos, de certa forma, presenciando sempre essa disputa pela terra, né? E é um tema que eu agradeço a oportunidade de conversar sobre isso. Eu não tinha assistido esse documentário e foi muito bom para pensar e poder conversar com vocês. Muito obrigado. Vou apresentar agora a Elaine, depois ela vai poder se apresentar mais um pouquinho. Ela é doutora em Antropologia Social pela HESS, tem pós-doutorado na UNB Bioética, trabalha com os Iekuana desde 2000 e compõe a rede Pro-Yanomami Iekuana no combate à Covid-19. Acompanha o tema da migração dos indígenas Huarão desde 2017 e coordena o Observatório de Direitos e Políticas Indigenistas da UNB, integra a CAIAPA. Pode se apresentar. Bom, também queria primeiro dizer boa tarde a todos e todas, e todes. Agradecer também o convite, né? Eu fiquei feliz da coincidência aí de reencontrar o Marcos, meu colega da UFRR. Como você disse, eu também trabalho com os povos indígenas. O OBIND é o Observatório de Direitos e Políticas Indigenistas, também é um projeto de extensão da UNB, e o Marcelo, o Armazém Memória, é nosso parceiro desde o início, né? Então, fico muito feliz de conhecer esse projeto de extensão de vocês. Eu vou explicar mais um pouquinho como vai funcionar a dinâmica de hoje. Os debatedores, seguindo a ordem, primeiro o Marcos e depois a Elaine, eles vão ter 20 minutos de debate. Depois a gente vai abrir as perguntas no chat, ou quem se sentir confortável pode abrir o microfone para realizar suas perguntas, e vai ser divididas em 2 blocos, certo? Então, Marcos, se você quiser começar, a palavra é sua. Obrigado. Bom, eu não tenho assim um grande conhecimento de causa sobre a realidade, né, do povo indígena do Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Eu já tive a oportunidade, há alguns anos atrás, quando eu trabalhei no Ministério da Saúde, a visitar algumas comunidades, né, quando eu trabalhava num programa de prevenção de doença sexualmente transmissível e AIDS, né, onde a gente tinha essa população bastante vulnerável, era a população indígena, por exemplo, que tinha mais sífilis congênita no Brasil, né? Então, as mulheres não faziam pré-natal e as crianças nasciam, né, com sífilis, o que era um grande problema. E eu conheci povos indígenas do Brasil inteiro, né, praticamente, quando eu trabalhei nesse programa, e lá foi um dos lugares mais tristes que
que eu visitei, né, dos povos indígenas, assim, ou essas pessoas acampadas, ou então nas reservas, né, superpopulosas, sem acesso à comida, à água, à educação, à saúde, a tudo isso. Mas o que eu fiquei pensando, né, nessa semana, a Semana dos Povos Indígenas, onde várias coisas aconteceram, vários movimentos. Ontem foi o Dia da Terra, a Terra planeta, né? Ontem e hoje a gente viu aí uma discussão de novo sobre o aquecimento, sobre talvez uma mudança da política da relação com a Terra. E que, para mim, eu queria pontuar algumas coisas, assim, de esses diferentes modos, ou modos tão divergentes de lidar, né, ou de viver na Terra. A gente vê nesse documentário o tempo todo duas visões muito diferentes. A Terra como propriedade, como suporte, um lugar que produz mercadoria, que produz dinheiro, e a Terra como mundo, a Terra como Tecorá, a Terra como mãe, e não como propriedade, né? E eu acho que isso é o que ecoa no discurso hoje de vários lideranças intelectuais indígenas, né? Como Davi Yanomami, Ailton Krenak, que também deu uma entrevista essa semana no Roda Viva, né? E que me fez pensar mais ainda nisso, né? Então, a terra-propriedade, ou a terra-mãe, ou Pachamama, se fosse nos Andes, ou como Tecorá, como lugar de viver, né? A terra onde você planta mercadoria, soja, milho, para vender mercadoria, ou a gente vê lá os Guarani plantando batata, mamão, feijão, milho, a comida. Um cuida da terra, o outro explora. E eu acho que o que a gente vê lá são conflitos, então, entre esses dois mundos diferentes. E o nosso mundo negando, né, o direito desse outro mundo se manifestar, de certa forma, né? Então, a gente vê uma concepção tão diferente de mundo, propriamente dito, né, ou cultura, quando a gente fala cultura, a palavra fica esvaziando, né, o sentido dessas formas de se relacionar e de conceber o mundo, né? E a gente vê também uma outra concepção de tempo, né? Eu acho que a Elaine vai falar disso, a questão do marco temporal, como se o mundo indígena ele tinha uma data de fim ou de começo que fosse o dia 5 de outubro de 1988. E são essas diferenças, né, que a gente vê num conflito e expectativas de futuro, né? Sabemos muito bem que o nosso planeta, a continuar assim, está com os dias contados, mas essa perspectiva nossa, ocidental, é um amanhã de alguns anos, é a próxima viagem, é a próxima coisa que as pessoas vão consumir, né? O próximo iPhone, o próximo carro, enquanto lá existe uma outra dimensão do tempo, né? Tanto desse tempo ancestral, de uma ocupação outra, como também uma outra expectativa de futuro, né? E a gente vê nesses depoimentos, né, então essas pessoas que chegaram, né, no Mato Grosso do Sul, eu acho que a Elaine pode depois falar um pouco mais disso, enquanto a gente vê um dos senhores, né, Guarani, dizendo: nós não temos para onde ir. A nossa civilização, o nosso modo de ver o mundo, a gente tem qualquer lugar para ir, né? A gente sai e a gente vê, então,
essa ligação com a terra, né? Eu me lembrei muito, assim, eu era bem jovem ainda, quando eu vim trabalhar com os Yanomami, em 1986, eu e um grupo de médicos e missionários fomos expulsos da terra indígena, no momento que ela era invadida por garimpeiros. E, bom, o dia que eu estava lá esperando o avião para sair, teve um senhor que chegou e falou assim, é muito bom ser branco, né? Vocês brancos vão embora, vocês não têm raiz. Eu não posso ir embora. O meu lugar é aqui. Então, a terra é lugar, né? Então, de não ter para onde ir, eles não resolveram ir para lá, né? E não resolveram sair de lá, né? Esse povo indígena foi desterritorializado, restrito a algumas reservas e fugiram, né, para alguns fundões, né? E tudo que os Guarani falam, a riqueza é a mata que tem vida, diversas formas de vida, né? E a gente vê que o fazendeiro, ele fala, eu cheguei aqui, era só mato. Isso não valia nada. Nós fizemos o favor de derrubar o mato e transformar isso num deserto verde, né? A gente vê essas plantações de soja, onde só tem soja, onde não tem mais nada. A gente sabe que para a maioria dos povos indígenas, para os Guarani, né? É uma alegria conviver também com os animais, né? Aliás, os animais também têm uma forma de humanidade, eles também habitam, eles também são desse lugar, né? Tem toda uma relação de respeito que não é também a relação que a gente tem com os nossos animais, né? A criação de gado, da mercadoria, uma relação desumana, né? Que a gente tem também com os animais, né? Então, a gente vê esse conflito, né, de visão o tempo todo, os índios como um empecilho para o progresso, eles estão atrapalhando a gente trabalhar aqui, eles não querem saber de nada, né? E, enquanto isso, os Guarani tentando retomar esse seu sistema, né, esse Nhanderecó, que talvez seja uma tradução aproximada da cultura, né, do modo dos Guarani lidar com isso, né. Então, a gente vê esse conflito, né, a desnutrição infantil ao lado do gado gordo, né. O fazendeiro que fala, olha, não precisa matar, basta educar. A vontade mesmo era de matar, eles estão atrapalhando. Mas então, como o Viveiros de Castro, a gente nega a diferença e vamos transformá-los em pobres. Olha, eu conheço os índios que trabalham cortando cana. Eles querem ser cidadãos, eles querem comprar celular. Um cortador de cana passa 45 dias no canavial e uma semana na casa dele. Eu tive a oportunidade de ver ônibus, né, retornando com esses cortadores de cana, muitos chegando já alcoolizados, né, gastando o dinheirinho que ganharam lá, e passando alguns dias na sua comunidade. A comunidade é onde tinha principalmente mulheres e crianças. Os homens eram cortadores de cana, vivendo longe de sua família, e muitas vezes se envolvendo em situações de violência, né? Os adolescentes mentiam a idade para poder trabalhar no canavial, que era a única. Então, a vida da maioria desses homens cortadores de cana é cortar cana desde a adolescência até quando ele conseguir cortar cana. Né? Então, essa é a vida do cidadão. É o lugar que, né, a gente dá, o capitalismo dá para os indígenas de negar a diferença, e eles já eram, né, o fazendeiro fala, eles que derrubaram a mata, eles contratavam a própria mão de obra indígena para fazer isso, né. E a gente vê, né, esse movimento,
esse documentário é bom, que aí o movimento indígena, depois da Constituição de 88, né, algumas lembranças do Abril Indígena, que esse ano aconteceu principalmente virtualmente, né, e tiros em cima dos índios. O que acontece com os povos indígenas hoje é o que vai acontecer com nós amanhã. Ou pegar um ditado indígena, o que acontece com os animais hoje é o que acontece com a gente amanhã. As coisas estão ligadas, não estão soltas, né, no universo. Aqui em Roraima, alguns anos atrás, há já 20 anos, faz tudo que eu falo já faz muito tempo, parece, houve um incêndio muito grande. Depois eu encontrei um amigo meu, que ele mora no Rio Mucajaí, né? E aí ele me falando da viagem, que subiu remando, demorou muitos dias. Aí eu falei, e comendo muito peixe, né, Peri? Tem muito peixe aí no Mucajaí? Ele falou, peixe tem, mas não tem minhoca para fazer isso. Então não adianta nada ter peixe se não ter minhoca para pescar, né? Então as coisas dependem de estar funcionando de uma maneira mais direta, né? Bom, e eu fiquei pensando muito nisso, né? Essa nossa monocultura, essa nossa marca, a gente vê o agro é pop todo dia na televisão, né? Essa visão da terra, essa visão do tempo, onde os povos indígenas, às vezes, vê uma montanha como um lugar sagrado, o nosso mundo vê como uma montanha de minério, né? O exemplo que o Krenak dá de Minas Gerais, as montanhas literalmente sendo transportadas pelo trem de ferro, né? E no lugar das montanhas sobra um buraco, como em Serra Pelada sobrou um buraco, né? E eu que vivo aqui em Roraima, me impressiono muito. A gente tem mais de 40 mil garimpeiros, ou de 20 mil garimpeiros no território Yanomami, no momento. Eles poluem esses rios, a água barrenta do Arariquara, do Mucajaí, chega aqui, e a população não faz nada. É como se a gente estivesse separado do nosso planeta. A relação com o nosso planeta, a gente acha que a gente está na superfície dele, né? E que a gente pode, inclusive, ir para outros planetas, né? Parece que é isso, que o nosso planeta também é um objeto, e não é à toa que a gente vê tanta gente investindo aí na pesquisa espacial, né? Até o Brasil, esses dias, realmente estava precisando de vacina, mas lançou um satélite, né? É uma coisa muito mais interessante. Então, a gente se vê fora da Terra, a gente se vê fora do planeta, o planeta como uma fonte de recursos, seja minério, seja energia elétrica, ou seja uma superfície, né, para a gente cultivar essas mercadorias, né. O Krenak fala uma coisa muito interessante, né, que aí o movimento indígena coloca o seu corpo, a sua vida, entre essa máquina capitalista de comer mundo e o mundo. É isso que a gente vê com todo o movimento da resistência indígena, né? E esse nosso mundo é isso que o Krenak também fala, né? As crianças acham que a carne, o leite, que isso nasce no supermercado, é uma magia, né? Um carro, uma máquina, um aparato qualquer, isso também brota de algum lugar sem ter um peso, né, no planeta, na exploração do que acontece, né? Mas eu acho que para começar é isso, assim, o que me chama a atenção, que não são conflitos que têm sentidos diferentes, né? E que eu acho que o movimento indígena está dizendo mais todo dia, não é mais só a demarcação do território, mas que é o lugar, que o mundo é um só, né? O Davi Yanomami, em diversos locais, fala isso, né? Nós não estamos fora da Terra, a Terra está em volta da gente, a gente está dentro, a Terra é como um útero, né? Que nos acolhe, que nos nutre. E eu queria chamar um pouco a atenção para esses aspectos, né? Eu não sei se eu estou chovendo no molhado, vocês têm
uma trajetória aí juntos de discussão, talvez, desses temas. Mas, para início, era isso. Obrigado. Obrigada, professor. Foi muito importante os pontos que você abordou, principalmente da nossa relação capitalista com o território, que para os homens brancos é uma relação de poder, de posse, para os indígenas é o lugar onde eles vivem, onde eles abordam toda a vida deles. Achei realmente muito interessante. Elaine, se você quiser já começar a sua fala. Sim, não, acho que eu vou continuando aí esse diálogo com o Marcos, né? Primeiro eu queria sugerir uma coisa para vocês, me lembrou muito, eu não conhecia também o documentário, então já meu agradecimento pela oportunidade de conhecer. Mas me lembrou muito um outro filme que eu assisti, que se chama Martírio, do Vincent Carelli, e que eu, assim, sugiro para vocês assistirem. É um documentário que foi muito premiado, e um dos prêmios desse filme, não sei se o Marcos viu também, Marco, o filme do Vincent Carelli, o que ele fez? Também acontece no Mato Grosso, a cena é um pouco parecida, né? Acontece ali no Mato Grosso do Sul, só que ele faz um mergulho no tempo. Ele vai lá na Guerra do Paraguai, na chegada da empresa Laranjeiras, né? E como que os indígenas vão sendo cada vez mais invisibilizados, né? Eles vão trabalhar na plantação do mate, eles, como que chega às estradas, né? Como que se constrói, porque nós temos no Brasil, vocês estão me ouvindo? Que aqui está me dando um eco. Nós temos no Brasil, talvez, e aí é uma tarefa, né, eu diria, para os cientistas sociais, então, que implica todos nós aqui, e é entender esse mal entendido aí que o Marco falou, né, essas duas visões. Essas duas visões, não é que ela acontece por um acaso, né? Elas são forjadas no tempo, né? Nós mesmo conhecemos pouco do que foi a gente vê um pouco na história, né? 500 anos atrás, a chegada dos espanhóis, dos portugueses, temos alguma ideia do que aconteceu, né? Temos alguma informação das guerras que aconteceram, temos alguma informação de que muitas das mortes dos povos que estavam aqui aconteceram por pandemias, né, tal como essa, pandemias do sarampo, da varíola, etc. Então, nós temos uma noção, alguma informação daquele passado. E temos a impressão que isso aconteceu há 500 anos. Quando a gente se depara com o que foi a implementação das laranjeiras, da erva mate, no sul do Brasil, o que foi a construção das estradas no sul do Brasil, a gente tem que conhecer o que aconteceu com os povos que estavam lá, né? Então, isso não é diferente, e o resultado desse mal-entendido, eu também anotei essa mesma frase, Marcos, né? Só tinha mato aqui, né? Ou essa ideia de vamos ensiná-lo a trabalhar, né? Como se fosse um povo que não trabalha, né? Isso também estava presente lá 500 anos atrás, mas ela marca a história de ocupação do território, e isso não é 500 anos atrás, é todo o século XX, né? Sobretudo os primeiros 50 anos do século XX, o sul do Brasil paga, e todo esse território, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, paga com vidas, com violências, assim, quase aterrorizadoras, né? Nós fizemos um trabalho o ano passado para entender um pouco o que aconteceu com o Choclen, que também estão na luta por terra, e a gente se deparou com documentos que são assustadores, e não é que aconteciam há 500 anos atrás,
Aconteceram ali em 1940, 1930, né, 1950, né? Então, esse mal entendido, na verdade, essa contradição aparente, ela é algo que também é forjado, né? E é forjado por esse desconhecimento nosso dessa história, desse período, nesse espaço do nosso país, né? E é marcado por uma certa monocultura da história, talvez, Marcos, a gente pudesse dizer. Uma monocultura de história no sentido que, como se a história pudesse ser única, né? Contado apenas por uma pessoa ou por numa posição, né? Tem muitas histórias, né? Tem aí, os Guarani ali tem uma história, né? É uma história de longa data, é uma história que muitos se refugiaram justamente nessa mata, né? Que depois foi sendo derrubada e eles estavam ali, né? Se encontraram, né? Então, o que talvez possa chocar quem não conhece, né? Eu fiquei pensando assim, estudantes, né? Assistindo um documentário de uma realidade que toda a nossa estrutura monohistória, né, é feita para que a gente não conheça essa história indígena, né, a gente não conheça o que realmente aconteceu ali nesses locais. Muitos de nós, são poucos de nós que na graduação, na pós-graduação, vai se dedicar a conhecer esses documentos, a entender o que realmente aconteceu naquela história, né? E isso acho que é uma responsabilidade de todos, né? Estudantes, professores, de combate a essa monocultura da história, né? E o desafio do Brasil, isso em Roraima, né? Onde o Marcos está vivendo, onde eu também iniciei ali meu trabalho para o doutorado. Nós temos essa coincidência, né, Marco? Eu trabalhei com o Zé Coana na área Yanomami, e o Marcos há 30 anos trabalha com os Yanomami, né? E ali também essa história que dá a impressão que está se repetindo, né, Marcos? Quando eu cheguei em 2000, você tinha o início, né, de um esforço grande de implementar saúde. Eu fui para campo, morei na aldeia, medo de pegar malária, nunca peguei malária. Hoje é uma situação alarmante, né, números de malária subindo, invasões de garimpeiro, assim, vista já, como o Marcos viu, nos anos 80, final dos anos 90. Então, assim, eu queria chamar a atenção de vocês que essa contradição aparente, ela é construída, né? Ela é construída para a gente não enxergar, né? Assim como quem chega lá nos anos 70 e vai descrever na sua memória que só tinha mato, nós todos passamos por esse treinamento de não ver o que aconteceu, de não ver a história, de não conhecer essa diversidade, né? O Brasil, a gente tem que lembrar sempre, nós temos mais de 300 povos diferentes, mais de 280 línguas diferentes, é um dos países mais diversos que existe no mundo, né? Perde talvez para a Ásia, que talvez eles cheguem a 400 línguas faladas, mas na América Latina é a maior diversidade possível, né? E a gente conhece muito pouco. O que tem ali, que talvez, pensando nisso que o Marco falou, né, do marco temporal, que a gente precisa olhar para outros lugares e buscar mais informações que não estão ali, né? E foi muito bom eles terem dito do marco temporal, naquele contexto ali, porque é um debate que está colocado hoje no Supremo, né? A terra indígena, isso eu queria falar para vocês, Guiarocá, ela foi pauta do Supremo Tribunal Federal há uma semana atrás, né? E por quê? Né? Seria meio a continuação desse documentário, né? Ele para ali, mas há 10 dias, no máximo, não vou saber dizer a data certa, se o Marcelo puder me ajudar aí, foi pauta no Supremo Tribunal Federal. O que pautou o Supremo Tribunal Federal? É que quando houve uma decisão que anulou a terra, a reivindicação deles de terra,
que são cerca de 11 mil hectares. Só para a gente ter uma ideia, algumas fazendas, elas têm mais de 100 mil hectares, algumas têm 130 mil hectares. Essa terra Guiarocá, eles estão reivindicando cerca de 11 mil hectares. E ela foi anulada por uma decisão do Supremo Tribunal. Só que quando acontece a anulação, os indígenas nunca tinham sido ouvidos nesse processo. Então, a decisão de reparação do Supremo Tribunal há 10 dias atrás é que aquela decisão de anular foi cancelada e vai ser dada novamente uma continuação por essa luta jurídica, onde os indígenas finalmente vão ser ouvidos no processo, né? Qual era o argumento, né, que vocês ouviram, que aparece a atual ministra da Agricultura falando como uma coisa que vai, como ela diz, e muitos dizem ainda, vai trazer segurança jurídica. O que eles dizem, né? Eles vão dizer assim, a nossa lei, a nossa Constituição de 88, né, ela foi no dia 5, se eu não me falha a memória, 5 de outubro de 88. Para eles, essa data, 5 de outubro de 88, seria, digamos assim, a data aonde quem está na sua terra vai ter direito à terra. Quem não está na sua terra, perdeu. Né? Criando um artifício, novamente, monohistórico, né? Um artifício legal que desconhece a história, que desconhece que muitos povos que não estão nos seus lugares foram expulsos desses lugares, né? E, sobretudo, não reconhece que a Constituição de 88, ela tem um capítulo só sobre o direito indígena, né? E nesse capítulo, eles definem o que é o direito, né, à terra aos povos indígenas, né? E a terra, ela é pensada, uma coisa muito importante, como um espaço de reprodução física e cultural de um grupo. Não é também a ideia, né, Marcos, de uma terra para plantar. Não é assim, tem tantas famílias, então eles têm que ter um espaço para fazer a sua roça, né, como se faz, por exemplo, em assentamentos rurais. A ideia de terra indígena é outra ideia, é uma ideia onde eles possam, né, garantir um futuro enquanto povo das gerações futuras. Então, é um outro conceito aí de ideia que está na Constituição. Sem contar que em 88, os indígenas, as leis que vigoravam, eles eram considerados ou incapazes ou meio incapazes. Eles nem poderiam fazer uma ação na justiça enquanto indígenas, né? Então, uma política que vinha desde do SPI, lá em 1910, que consideravam os indígenas como incapazes, assim como mulheres eram consideradas, né, incapazes, né? Temos que lembrar essa plurihistória aí, né? E os indígenas, esse limite, né, como sujeitos, como ele só acontece em 88, né? Então, querer limitar o direito à terra a essa data, na verdade, além de ser um artifício muito pobre, né? Porque se a gente olhar para a história, se a gente olhar só para a gente ter se a gente tivesse, né? Tem isso, tem dados, tem documentos, depois quem interessar a gente pode repassar. Existem no Brasil cerca de, assim, arredondando, mais de 720 terras indígenas. Desse número, cerca de 230 não foram demarcadas, estão em vários processos, né? Tem um modelo administrativo, não é assim que a terra vira terra indígena, tem todo um trabalho de estudo, de documentação histórica, né? Tem uma equipe, tem processo administrativo para ter o reconhecimento, e ela termina com homologação assinada pelo presidente da República. Nós estamos no Brasil há 3 anos sem nenhuma terra indígena demarcada no nosso país. Né? Então, isso é um dado que as pessoas têm lembrado aqui com muita ênfase, né?
Além disso, se a gente olhar fora da Amazônia Legal, onde estão algumas terras indígenas, digamos assim, maiores, né? Essas terras que ainda não foram demarcadas estão quase 50% justamente fora da Amazônia Legal. Então, a gente tem um déficit enorme nesses espaços, justamente como Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de demandas por demarcações de terra que duram 30 anos, né, na justiça, tem muitos documentos, né, por isso aí o Armazém Memória é uma das fontes que a gente tem usado muito para recuperar essa memória, para romper com a nossa ignorância sobre a história do nosso próprio país, né? Porque eu acho que é isso, tem que fazer um resgate da história do Brasil. Isso a gente está faltando. Nós, como cientistas sociais, a gente está devendo para a geração aí da Ivone um olhar sobre essa história, né, desse século XX, do século XIX, em relação como a gente lidou, né, como a gente tratou, como a gente imaginou, como a gente pensou, por onde se resistiu, né, para se chegar nessa diversidade que a gente ainda tem hoje no Brasil, né. Acho que é um pouco isso que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, né, e sugerir aí depois para vocês virem o Martírio, que ele dá essa uma marcha ré no tempo, né, como o Marcos falou, nessa questão do tempo, é um documentário que olha um pouco para trás e nos ajuda a entender. E outra coisa importante é que, pela legislação, toda ocupação de boa-fé, ela é compensada pelo Estado Nacional, né, então, tem isso também que é importante saber, né, como funciona. Eu fico muito feliz que vocês gostaram do documentário, porque fui eu que recomendei. Eu conheci ele, antes de começar as perguntas, eu vou fazer esse pequeno comentário. Eu conheci ele há mais ou menos um ano, e me tocou muito por conta desse ponto histórico, porque a história dos indígenas não é uma coisa alheia à nossa realidade de agora, mas sim intrínseca, porque nós temos sangue indígena, seja nas mãos, seja nas veias, mas nós temos. Então, acho que uma boa parte da nossa educação precisa ser reformulada para que a gente tenha essa ideia de os povos indígenas não são povos que viveram há 500 anos atrás aqui, eles continuam vivendo, continuam lutando por sua existência, continuam resistindo. Então, acho que nós temos que tratar de uma educação mais decolonial, que coloque o ponto de vista indígena sobre essa invasão que nós sofremos dos homens brancos. Vou começar aqui as perguntas. Primeiro, o Marcos. A primeira pessoa que pediu a palavra foi o Tiriba. Tiriba, se você já quiser fazer. Eu tenho uma pergunta tanto para o professor quanto para a professora. Não sei se eu faço tudo de uma vez ou posso fazer? Então tá, vou só trocar a ordem. Pegar um pouco do gancho... Primeiro, boa tarde, gente, tudo bem? Pegar um pouco do gancho da Ivone, queria agradecer também a recomendação. Não conhecia o filme, gostei bastante. E falar um pouco sobre educação. A professora falou tanto sobre uma história contada só por um lado, né, monohistórico, e eu achei muito interessante pensar justamente na diversidade dos povos indígenas, como a senhora falou, onde não há um povo indígena, há diversos povos, há diversas línguas, enfim, é uma diversidade muito grande, e pensando também que os indígenas não são só, como retrata a visão de muitos agricultores ali, que os indígenas vivem na toca, que eles não estão numa sociedade, enfim, aí a gente abre um debate sobre sociedade e muitas coisas. E perguntar sobre essa questão da educação, como, na visão da senhora, a gente pode pensar a educação, desde a educação básica, para entender um pouco mais a diversidade dos povos indígenas, mas principalmente do ingresso dos indígenas nas universidades públicas. Se vê, ou universidades particulares também, se vê uma mudança, se não vê, qual a perspectiva e qual que seria a importância disso para mudar na estrutura educacional do Brasil, essa visão. E para o professor,
tem uma frase da Sônia Guajajara, que é uma líder indígena muito conhecida, que ela fala: a ancestralidade sempre ensinou que o sentido da luta é o coletivo. E isso, para mim, ficou muito evidente no filme, onde a luta que eles fazem sempre no coletivo, e no filme passa muito pela demarcação das terras indígenas. Então, eu queria saber um pouco mais também do professor, como os outros governos lidaram com a demarcação de terras, se foram feitas, se as políticas foram boas, se não foram, um balanço, e também fazer a perspectiva de como que a gente está hoje, com uma burocratização, acredito que ainda seja maior ainda do que já era, com um discurso de ódio, de ataque aos povos indígenas, e um desmantelamento tanto do IBAMA, da FUNAI, de tudo que se possa imaginar, tendo aí um dos maiores representantes no Ministério do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles, que, enfim, tem um discurso completamente contrário dos povos indígenas. Então, eu queria saber um pouco dos dois. Enfim, da professora mais do lado da educação, como a senhora falou, e do professor da demarcação de terras. Obrigado. Qualquer um dos dois que quiser começar, se sintam livres. Elaine? Eu ia falar a mesma coisa, Marcos. Não, acho que continuando, né, um pouco, eu acho que a questão da história que eu queria chamar a atenção, mais do que ensinar a história, né, de produzir, e vou lembrar que, aproveitando a presença do Marcelo Zelic, né, o Marcelo foi a pessoa que encontrou o documento do relatório Figueiredo. Esse relatório Figueiredo, não sei se vocês conhecem, ele foi produzido por um procurador, um funcionário do Estado, nos anos 60, e ele viaja o Brasil e retrata os crimes que estavam sendo cometidos contra os povos indígenas na época. Esse documento desaparece, são mais de 7.000 páginas, e o Marcelo encontra em 2012, né? Hoje ele está online para todo mundo que quiser conhecer essa documentação. E o que ele retrata, né? Isso a gente está falando, eu sei que vocês são mais jovens, mas anos 60, anos 70, né? Ele pesquisa ali na segunda metade da década de 60. Então, não é 500 anos atrás, né? E relata desde contaminação propositiva com o vírus do sarampo, né? Assassinatos e tantas outras coisas, né? E isso era algo que muita gente não sabia, né? E é algo ainda muito pouco conhecido, né? Da nossa história, né? Do que acontecia. Assim como, para mim, eu mesma não conhecia muita coisa antes de ir ler os documentos, outros pesquisadores, para entender o que aconteceu com o povo Xoclen, que também está reivindicando terra no estado de Santa Catarina. Então, ali você vê a chegada da colonização branca, né? A abertura de estrada, eram feitos literalmente caçadas contra os indígenas, né? E isso está documentado, as pessoas não sentiam inibidas de falar, e por isso que elas deixam isso em algum documento, né? Não era uma coisa que intimidava, né? Políticos, na época, acabavam indo para os jornais e comentando, vai ser feita uma busca, né? Em um determinado território para caçada, entre aspas, de indígenas. E isso era literalmente realizado. Então, a história, o passado, ele está em disputa no Brasil, né? Por isso que isso é competente, assim, os indígenas estão na universidade, como o Tiriba falou, isso é muito importante, né? Mas é um desafio de todos nós, né? Reconhecer esse passado que está em disputa, ainda para ser contado, ainda para ser compreendido, porque se nós soubéssemos, ninguém poderia chegar nos anos 70 e dizer não sabia que tinha indígena, ou afirmar literalmente aqui não tinha indígena, né? Então, esse passado em disputa, ele produz esse
ele alimenta, eu diria, não é que ele produz, mas ele alimenta esse conflito, né? Então, aí, acho que tem uma responsabilidade de todos nós, né, de contar, né, um exercício aí de uma memória, de um trabalho sobre esse passado, para que a gente consiga entender e valorizar essa diversidade, né? A diversidade não é o problema, né? O problema, de certa forma, é a nossa modo de não saber lidar com ela, né? Marcos. Então, muito bacana você ter feito essa pergunta, Diriba, né? O sentido da luta é coletivo. A gente tem essa ideia nossa do indivíduo, né? O individualismo e o capitalismo são amigos, juntinho, né? Feito da minha propriedade, do que é meu. E o movimento indígena é mais por um modo de viver, né? É isso, um local de se produzir essa sociedade, produzir a cultura, né? Então, quando você derruba a mata, você não vai ter, por exemplo, o conhecimento dos medicamentos, do remédio, de tudo que tinha lá, né? Então, esse Tecohá, ele é o lugar que permite, né, esse sistema se reproduzir e se transformar, né? Porque ele não é parado também. E mesmo assim, quando a gente pergunta, né, eu tenho me interessado isso, em ver esses diferentes modos de construir sujeitos e subjetividades, a Elaine já foi parceira para a gente conversar disso também, né? Você perguntar para o Yanomami, quem é você? Eu sou o genro do fulano, cunhado do fulano, marido da fulana, pai do fulano, tal. Então, a pessoa fala de si já numa relação com os outros, né? Então, o indivíduo não é indivíduo, acho que essa ideia do indivíduo é bem nós, né? Então, por isso que eu acho, assim, que a luta é coletiva, faz todo o sentido, né? Os governos todos, eles lidam com os povos indígenas sempre como um problema, né? É claro que esse governo é mais chucro, né? Ele pesa quilombolas em arrobas e essas coisas assim, né? Mas que o SPI, ele foi criado, né? O Serviço de Proteção dos Trabalhadores Nacionais, etc., né? Para a República, né? Pensar o que vai fazer com os índios. A FUNAI também, né? A FUNAI transportava, né, populações de um lugar para o outro, quando antes da Constituição de 88, né, que os indígenas não eram cidadãos e eles eram tutelados, então vamos levar para algum lugar, né? Eu lembro que eu era estudante de medicina na Escola Paulista, tinha um projeto no Xingu, pouco depois que os Xedê, né, os Crenhacore, conhecidos como os índios gigantes na época, né, foram transferidos para o Xingu, né? Então, o governo sempre teve essas agências coloniais, né, para administrar essa questão, né? O SPI administrava os povos indígenas nas reservas ou nas fazendas nacionais, né? Aqui em Roraima, a Fazenda São Marcos, a Fazenda etc., né? Então, era o rebanho, vamos assim dizer. Eu estava aqui em Roraima na época da demarcação da terra indígena Yanomami, né, que foi uma época também da invasão do garimpo, e que a mortalidade tão grande, lugar que tinha 70 pessoas, comunidades, sobraram 20, 15, né, e esse escândalo ia até a Conferência Mundial do Clima, ECO 92, né, no Brasil, na época, e uma pressão, então, para o governo, a gente tinha um governo mais inteligente, né? Então ele tinha que administrar a questão e demarcar a terra Yanomami, fazer um plano emergencial de saúde, eu participei disso, estou vendo que a Maria Bittencourt, minha comadre, está aqui assistindo também, né? Esteve aqui nesse tempo, e que sempre foi um problema. Mas só que agora a gente vê uma negação absoluta, né? O que a gente tem assistido hoje, a invasão
dos garimpeiros hoje está muito pior do que essa que houve há 30 anos atrás. Não é mais aquele garimpeiro que está andando por aí procurando ouro. São empresas, né, envolvidas nisso, facções criminosas, né? É o crime organizado que está envolvido nisso. Né? Então, a gente vê o governo que fecha os olhos para isso, né? Então, porque a gente sabe que nas palavras deles é isso. É muita terra, é muita riqueza, como é que pode, ele está passando fome. O discurso do governo é um discurso desse que a gente viu dos fazendeiros potencializados, né? E a agência agora dá a impressão que é o extermínio. No momento de pandemia, a gente tem esses garimpos, no momento de pandemia, a gente continua tendo despejos, casas sendo queimadas, né? O sistema de saúde sendo completamente destruído, abandonado. Eu acompanho alguns médicos, né, do programa Mais Médicos, que trabalham na área indígena, que tem crianças morrendo vomitando lombriga, não tem vermífugo, né? Então, a gente vê uma coisa do deixa morrer. E, por outro lado, né, você sempre tem essas associações, acho que vocês viram esses dias, né? Tem alguns munduruku que vão lá em Brasília defender os garimpeiros, como tem também alguns Yanomami que estão sendo cooptados pelo garimpeiro. Eu lembrei no vídeo, uma hora o fazendeiro fala, tem um índio inteligente, ele fala assim, um vendedor de veneno contou para mim, um vendedor de veneno, né, que tem um índio muito inteligente que compra veneno dele, né, e que ele dá uma rendinha qualquer para os outros, e ele está ganhando muito dinheiro. Né? Então, esse é o que entrou nesse nosso esquema capitalista. Ele deixou uma luta coletiva, aquela que o Vitor Tiriba levantou, né, para entrar nessa luta da posse, da mercadoria. Ele deixou a terra como lugar de viver, como a terra para o lugar de produzir soja e comprar veneno. E aí esse é o legal, é muito inteligente. O que o governo quer hoje é isso, né? É pegar alguns índios inteligentes. Muito obrigada, professores. Antes de passar a palavra para o professor Felipe e para o Tiago, que também pediram a palavra, eu vou ler a pergunta do Emílio, que ele fez para a Elaine. Onde posso achar fontes de pesquisa sobre os povos indígenas para entender melhor a história através dos olhos deles, que sofreram tão forte repressão e sofrimento? Tá. Agora é comigo? Com a Elaine ainda. Tá. Bom, eu vou responder rapidinho. Tem, assim, vou fazer uma propaganda. Tem a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, ela tem o Facebook, e saiu ontem uma nota que a gente preparou da Comissão de Assuntos Indígenas, recomendando justamente alguns trabalhos interessantes e recentes, né? Entre eles tem a tese do Eloy Terena, que foi publicado, e que fala também tem muita informação sobre o Mato Grosso do Sul. Tem o trabalho do João Pacheco, né, que trabalha muito essa interface com a história, a produção, como que a imagem do índio foi criada na história, né, o João Pacheco de Oliveira, que é professor do Museu Nacional, e, enfim, deixaria essas duas dicas. Agora a palavra está com você, professor. Obrigado, Ivone. Olha, muito inspiradoras as palavras, tanto do professor Marcos quanto da professora Elaine. Eu lamento aquelas pessoas que chegaram atrasadas, que perderam. Porque foi, assim, muito inspiradoras mesmo. Eu fico pensando o que é que se pode fazer, porque no documentário, como mostra, e foi bem ressaltado pelo professor Marcos, né, quando a pessoa lá, o dono da terra, o fazendeiro, fala, né, que
como o professor Marcos Mendes disse, eu cheguei aqui e não tinha nada, né? Então, para ele não tinha nada porque tinha tudo, né? Na verdade é que tinha tudo ali, né? Quando ele chegou tinha tudo, mas ele disse que não tinha nada. E aí... depois mostra também no documentário aquelas pessoas que dizem que compraram a terra com muito suor e depois tal. Então eu vejo como é difícil, como entender, fazer com que essas pessoas entendam, ou seja, olhem o lado do outro. Eu acho, assim, eu fiquei assim meio, não sei, como se tivesse derrotado, com um espírito de derrota. Como é possível? Porque as pessoas que participaram daquele documentário, os testemunhos que elas davam, era de uma forma assim, elas estavam tão convictas do que elas estavam dizendo, que era quase impossível de elas terem um mínimo de alteridade, né? de conseguir experimentar um pouquinho a visão do outro. Então, não sei o que é que se... Qual é a solução para isso? Talvez uma grande campanha para que esse tipo de reflexão comece na escola, lá no ensino fundamental ainda, isso tem que começar. Né, para que as crianças com 10 anos, 8, 10, 12, 13 anos, comecem já a pensar em outros termos, e não nesse termo, então não dessa forma puramente capitalista. Agora, uma pergunta assim, bem específica que eu queria perguntar aos dois, quem quiser responder, e que me chamou a atenção, é que quando mostra o documentário o túmulo, né, de alguns indígenas, eu vi lá uma cruz. E eu fiquei pensando, uma cruz? E me fez uma confusão na minha cabeça. Eu disse, espera aí, os indígenas enterraram os seus familiares e companheiros, daí colocaram uma cruz. O que tem a ver a cruz com os indígenas? Não estou entendendo. Aí isso aí ficou na minha cabeça e queria perguntar a vocês o que é que vocês têm a dizer a respeito. Melhor passar já a palavra a Tiago, porque já responde tudo junto. Bem, pessoal, primeiro eu queria pedir perdão aqui, né, pelo meu atraso. É que eu tinha uma reunião que estava marcada para terminar justamente no início daqui. Mas, enfim, agradeço muito a indicação do documentário. Aprendi muito com ele, me tocou profundamente. Em vários momentos eu cheguei a chorar mesmo. Né? E, assim, é muito difícil quando você escuta o índio falar que tem muita terra aí, estão plantando muito, não sei quantas toneladas de soja, ou não sei quantas toneladas disso e daquilo, mas essa comida não está chegando para o nosso prato, não está chegando para a gente aqui. A água, olha a água que a gente está bebendo aqui. A água está indo para o gado, aí mostra o gado bebendo uma água de qualidade. Caramba, assim, que inversão de valores, né? E aí depois um senhor lá, sentado na cadeira de balanço, falando assim, são vagabundos, né? Tem que colocar esse pessoal para trabalhar. Esse pessoal tem que trabalhar aí. E mais para frente você vê os índios sendo levados nos ônibus como peão, né? Como operário. Ou seja, inserido dentro de uma outra cultura. E a pergunta que eu queria fazer, enfim, eu compartilho de algumas coisas do Felipe e do Tiriba aí, de pensar numa educação integrativa, né? Em que cada um que viva a partir de suas experiências, mas que possa compreender a experiência do outro. Mas a minha pergunta vai no campo da justiça. Vai no campo da justiça. Qual o papel da justiça atualmente contemporânea ela tem desenvolvido no sentido de dirimir esses conflitos e promover a justiça, ou até mesmo de prevê-los, ou seja, de que eles não eclodam. E se há uma vontade
jurídica e política para tal. Qualquer um que quiser começar a responder. Tirar o palitinho, Marco. Não, eu acho que eu vou começar pelo último do Tiago, em relação à justiça, né? E pensando aí, né, que muitos alunos são do curso de Relações Internacionais, nós temos uma legislação, né, nacional, sobretudo a Constituição de 88, mas há marcos internacionais muito importantes que o Brasil é signatário, né? Sobretudo a Convenção 169 da OIT, a Declaração da ONU dos Povos Indígenas. Para vocês terem uma ideia, até o uso da palavra povo tem uma história recente em relação a esses povos no Brasil, né? Então, assim, há sim um arcabouço, né, de legislação nacional e internacional de apoio aos direitos dessa população. No mundo, são em torno de 5 milhões de pessoas consideradas, né, como povos originários, no mundo todo, né? Então, esse objetivo de ter um marco legal, de entrar na legislação, inclusive da ONU, se justifica por isso, né? Em todos os continentes, né, há uma disputa, e se não houver uma luta por direitos, né, porque eu acredito que o direito também pode ser educativo, o conflito também é educativo, né? Você ter uma sentença como a que foi dada agora, né, 10 dias atrás, para essa aldeia Guiarocá, ao Supremo Tribunal dizer a eles, nós vamos ouvir vocês, isso é de uma potência, né, em relação às crianças, porque eles vêm quando for possível vir, né, para Brasília, porque... Mas a gente acompanhou a luta da Raposa Serra do Sol, vinham os mais velhos, as lideranças, as mulheres, as crianças, tudo isso é educação, né? A educação não é só o que a gente reduz ali e é importante também, Tiago, material didático, né? Não tratar o índio só naquele dia do índio, aquelas coisas lá que a gente sabe que a gente precisa evitar. Então, acho que sim, eu acho que o campo de justiça, e não é à toa que os indígenas estão investindo nisso, né? Existem várias pessoas indígenas, advogados, né, atuando como advogados, né? O caso do Eloy Terena, que é um dos livros que eu aconselho vocês a procurarem, que é a tese que foi, inclusive, premiada na Ampox, né, no ano passado, que fala sobre os terenas também lá no Mato Grosso. Ele é antropólogo, ele fez o doutorado em antropologia, mas ele vem do direito, né? E ele atua como advogado, ele que atua no Supremo Tribunal, na questão da pandemia, né? Eles fizeram uma ação, então, eu diria que a justiça, e o direito, eu acho também é um campo de disputa de educação. A gente também tem que educar os juízes a prestarem atenção, né, a ouvir indígenas, etc. E quanto à cruz, aí eu vou indicar outro filme, que é o Marcos, não sei se você lembrou, eu lembrei do filme A Missão, que é um filme muito antigo, né, porque é isso, o contato com os símbolos, né, ele é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. O grupo Iequana que eu trabalho, que eu fiz o doutorado com eles, também lá em Roraima, eles também usam a cruz quando enterram, só que eles não enterram todo mundo, né? Tem algumas mortes, por algumas razões, de explicações, que esses corpos é melhor que não sejam enterrados, né? E no caso do que eu vi, o único momento que eu presenciei o enterro de uma pessoa, eles também usaram o símbolo da cruz. Mas você, depois, conhecendo melhor o símbolo da cruz, ela está ligada não necessariamente com a cruz cristã. Há outros grafismos, outras coisas que também dialogam aí com essa cruz. E, às vezes, eles usam a cruz porque é um símbolo mais aceito do que se colocar um outro símbolo e vão ser reprimidos. A mesma
experiência dos povos africanos, né, que tiveram que se adaptar às suas religiões, a símbolos do catolicismo. Isso também são dinâmicas, né, que a gente vê, né. Marcos. Então, eu fiquei pensando, né, eu também sobre o que o professor falou, né, que existem ali alguns fazendeiros que falam do trabalho, mas que aparentemente foram os índios que trabalharam para eles, né, que derrubaram o mato, que fizeram tudo e que eles foram lá administrar essa mão de obra, né, e os sitiantes que construíram também sua vida ali, né, e aí é o Estado que tem que indenizar, né, essas pessoas também, na verdade, elas foram vítimas de um conto do vigário, né, que distribuiu algumas terras ali depois da Guerra do Paraguai, né, primeiro para a Companhia de Mate, parece, e que algumas pessoas ali conseguiram também uma propriedade pequena, que vivem nela, né, num modo de produção outro diferente dos índios, né, mas o Estado está se afastando disso, né, como muita gente também que saiu da Raposa Serra do Sol e que recebeu indenizações irrisórias, ou parece que teve gente que nem recebeu até hoje, eu não sei dizer direito, né. E agora essa negação do outro, né, é uma educação muito profunda, a gente poder aceitar que a floresta também tem a sua voz, ou as montanhas também têm um outro papel, que tem lugar da terra que é mais para contemplação, ou que é um lugar... Às vezes eu falava com os Yanomami, vocês estão plantando aqui no mesmo lugar, tem tanta terra ali que eu vejo de avião um pouquinho para lá. Só não, mas lá só é lugar para caçar no funeral, né? Não é qualquer um que vai lá, e para você ir é meio que um ritual, você vai com respeito, é um lugar perigoso, se você não respeitar, você pode ficar doente, você pode provocar esses outros seres, né, que estão ligados a essa terra também, que não é só o humano, né? Então a gente tem um problema bem profundo, que é a religião, né, que o Criador fez e deu a terra para a gente acabar com tudo, deu o domínio sobre os animais, deu o domínio sobre tudo. E o que o Davi Yanomami fala, na verdade, é a religião da mercadoria, né? É a grande diferença. A gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, né, mas o livro do Davi Yanomami, A Queda do Céu, né, que ele escreveu com o Bruce Albert, é uma coisa muito interessante para a gente pensar nessas outras possibilidades, né, de tentar romper o que o Ayrton Krenak chama, né, desse abismo cognitivo, né, filosófico, é todo um modo de pensar ocidental que nos levou até onde nós estamos agora, né. E sobre a cruz, também eu fiquei pensando um pouco nisso, né, além que a Elaine falou, às vezes é esse diálogo de tentar falar, nós também somos humanos, a morte também dói para nós, né, que é o tempo todo, porque desde o começo da história do Brasil, né, precisava saber se os índios tinham alma, né, precisava saber, olha, vocês vão aceitar Deus, ou se vocês não aceitar, a guerra contra vocês, e isso está escrito, né? Então eu acho assim, a cruz até essa coisa, olha, nós também somos gente, meio que um símbolo de paz até, né? É tentar comover, olha, temos algo em comum, o que dói para vocês, dói para a gente também. Fico pensando nessas tentativas, né, de comunicar com um povo que não quer escutar, que não está acostumado a escutar os indígenas, né? E a escola, às vezes, né, é um problema muito grande, que a escola há muito tempo também serviu para ensinar os índios a trabalhar, para educar, para dominar, né, como foram as missões em muito lugar, né? E agora, o que eu fico muito feliz, aqui em Roraima a gente tem, Roraima é um estado que tem uma população indígena proporcionalmente maior do Brasil, né?
A gente tem alunos indígenas em todos os cursos e um instituto só de educação indígena, né, o Instituto Insiquirã, que forma professores indígenas e um curso de gestão territorial e gestão em saúde indígena. E é muito interessante a gente ver esses indígenas, né, e outros movimentos indígenas do Brasil inteiro, ocupando lugares e se colocando na situação de fazer esse diálogo, né? São verdadeiros sobreviventes, né, de passar por um processo de formação de uma certa forma que nega tudo aquilo que eles são e sair inteiros de tudo isso, né? Eu acho que é uma esperança muito grande. Professor Felipe, quer fazer alguma observação? Eu queria animar as pessoas a fazerem perguntas. Sim, gente, o assunto é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. Exatamente. Animar as pessoas às vezes ficam com vergonha, então podem fazer por escrito aí, que Ivone lê as perguntas de vocês. Tiago está com a mão levantada, não sei se ele... Ah, não, tirou. Tá. A Liz levantou. Agora, Tiago levantou novamente, eu não sei se ele quer falar outra vez. Mas então vamos passar a palavra para a Liz, né? Sim, eu tenho. Depois da Liz, eu tenho perguntas. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Ivone, tô adorando a sua apresentação. Boa tarde, professor Marcos, Elaine. Professor Felipe, eu costumo ser bem participativa e ativa, só que quando a questão indígena eu tento absorver mais, porque eu tenho estudado mais sobre isso do ano passado para cá, tenho tentado me envolver mais. E aí eu estava ansiosa para essa reunião do Cineclube, só que com o feriado no meio da semana eu me perdi. E aí eu tô mais absorvendo o que vocês estão contando, porque eu não consegui acompanhar o documentário. E eu tô associando a outro documentário que eu já assisti, vou aproveitar para recomendar. Raoni, ele é de 1978, se não me engano, mas está disponível no YouTube. E aí eu tô vendo os comentários e, tipo assim, eu acho que eu tô muito alinhada com vocês, porque o comentário do Tiriba mesmo sobre a situação atual, sobre a política do Brasil, a Ivone falando sobre como é pertinente e sobre como a gente precisa entender melhor e absorver melhor essas coisas, porque a visão é muito deturpada, eu acho, da questão indígena. Eu tenho tentado acompanhar mais, eu tenho tentado acompanhar, inclusive, uma influencer indígena, e eu acho isso muito interessante, porque a gente vê como as pessoas se colocam na sociedade e como elas participam e, tipo, separa daquela visão do que é índio e de como essa situação do dia do índio foi assim, eu vi a internet e os stories cheios de tipo coisas e comentários, mas não existe uma militância mesmo, um engajamento, e eu acho que falta um pouco de conhecimento, então eu me ponho mais nesse local de escuta, mas eu queria dizer que eu estou adorando e que minha ausência hoje nessa reunião é mais por causa disso. Só que tinha outra coisa, gente, que socorro. E a outra coisa que eu achei muito interessante foi porque esse documentário, esse Raoni que eu falei para vocês que eu estava lembrando, mostra justamente o contrário. Ele fala mais dos povos indígenas que decidiram preservar sua identidade e se manter isolados. E era uma coisa que eu não entendia, por que não acompanhar a tecnologia, a modernidade, já que tinham muitos indígenas fazendo isso também e tendo acesso à educação, à tecnologia, e daí eu pude entender que o que para mim é bom não necessariamente para outra pessoa vai ser também, e assistir a visão. É um documentário franco-belga, não sei, mas tipo, são de estrangeiros no Brasil. E aí tem os caciques falando e dando depoimento de por que não querem se envolver, e você passa a ver, você passa a entender outra cultura e por que as pessoas fazem aquilo e respeitar mais. Eu acho que é isso que tem faltado, não é uma coisa que eu acho que adiante a gente discutir, assim, porque as pessoas parecem estar muito alinhadas, mas eu acho importante comentar. E agradecer pela fala de vocês mesmo. Eu sou muito fã do Cineclube, eu acho que tipo, não tem um assunto que venha pra cá, que eu não me sinta assim daqui, tipo, com, sei lá, que tem agregado.
Tiago, se você já quiser ir fazendo seu comentário também. Tá, além de um comentário, é uma pergunta também, para os dois, né? Elaine e Marcos. Enfim, eu tive uma trajetória que eu desenvolvi uma doença degenerativa aos 14, 15 anos, mas eu fui parando de andar muito lentamente. Parei de andar com 21 anos de idade. Com 25 ficou mais grave. Mas, digamos assim, essa doença, ela foi o passaporte para eu viajar no mundo, né? Conhecer vários países. Então, eu conheci a Europa, conheci a Índia, conheci os Estados Unidos. E eu me liguei muito quando chegou para mim muitas canções, né? Dos índios norte-americanos. Foi ali que eu tive a oportunidade de, digamos assim, abrir uma chave para uma sabedoria que eu posso dizer assim, mais harmoniosa. Que eu pude ter a oportunidade de lidar com minha alma. Mas, durante essa trajetória, eu vi a seguinte narrativa. E queria saber o ponto de vista de vocês. Que no processo evolucionário, né, há sempre um embate, ou seja, de tradições, de culturas, de influência. Aí se defende o seguinte, que esse embate ele é positivo, porque ele traz sempre o resultado positivo. Eu já tenho uma crítica em relação a isso, a como o método desse processo revolucionário, evolucionário, quem por fim termina se beneficiando com ele e os traumas que ele acarreta. Por quê? Porque se diz assim, nesse choque aqui, é a partir disso que a gente vê, como a professora aí, Elaine falou, um índio tem que estudar direito para poder defender né, o posicionamento dele, a cultura dele e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dúvida se essa narrativa ela justifica. Gostaria de saber o ponto de vista dos professores, se conseguirem compreender a minha pergunta. Antes dos professores responderem, eu queria passar a fala para o Tiriba, que ele também levantou a mão. Aí junta tudo e responde. Eu não entendi bem a pergunta, Thiago. Se você, entre a revolução, o que você está chamando de revolução? Eu não entendi. Então, no processo de evolução, que há sempre os embates, né? Choques culturais e tal. E aí, o maior embate que a gente vê é a cultura europeia, né? Moderna, digamos assim, judaico-cristã, tentando se impor. Mas aí uma pessoa, isso foi numa aula de yoga que eu vi isso, mas aí você vê, né? Hoje em dia, o branco, ele deita numa rede, isso é muito positivo. Eu digo, velho, mas qual o custo do cara deitar numa rede enquanto tem tantas pessoas morrendo? Rapaz, eu não vejo essa intersecção cultural sendo algo, assim, esse resultado tão positivo. Essa é a minha pergunta. Consegui entender, professor? A minha pergunta, na verdade, seria mais uma reflexão aqui que acabou surgindo durante o debate, né? Pensando agora já com uma visão mais política e, enfim, internacionalista, a gente vê que na América Latina a questão indígena está sempre presente na pauta política. Então, diversos presidentes latino-americanos de origem indígena também foram eleitos representando os povos indígenas, com um discurso indígena. E no Brasil é completamente diferente. Enfim, se eu não me engano, o primeiro político indígena foi o cacique Juruna, em 1980, 80 e pouco. A gente nunca teve um candidato à presidência de origem indígena. O mais próximo que a gente teve foi essa Guajajara em 2018,
sendo vice na chapa do PSOL. Então, assim, a gente não tem, apesar de que, né, é bom fazer um adendo, que 2020, pelo que eu estava vendo, foi um ano onde teve o maior número de indígenas na política, mas, enfim, o Brasil acaba saindo um pouco em comparação aos outros países da América Latina. E aí surgiu essa dúvida, tem alguma questão histórica? Porque quando a gente fala também de demarcação de terras, quando a gente fala de direitos indígenas, passando pela política, o que a gente vê é ao contrário da representação indígena, mas sim uma bancada ruralista que defende o agronegócio, os grandes latifundiários. Queria saber se tem alguma questão aí, se teve algum fator determinante, como que isso aparece para os professores? Vou começar pelo do Vitor, Marcos, um comentário. Vitor, é muito importante quando esse olhar para a América Latina, mas a gente tem ele tem que ser acompanhado como, vou falar de uma questão mais macro, né? Talvez o Marcos possa falar com mais detalhe nisso. Você tem uma diferença grande nos países da América Latina, onde você vai ter países de quase a maioria indígena da população, como é o caso da Bolívia, como é o caso do Equador, né? Então, essa diferença da presença indígena na população, ela necessariamente tem uma diferença em relação ao Estado Nacional que foi criado, né? Então, no caso do Brasil, segundo o último censo, a população indígena representa 0,4% da população. Isso que o Marcos dizia em Roraima. Roraima é 11% da população, né? É o estado com maior, proporcionalmente, com maior presença indígena, inclusive maior que no Amazonas. Então, essa diferença claro que isso tem uma história, né? Tem uma história em cada país, aí é uma história dos estados nacionais, etc. Agora, o que é comum em todos os países da América Latina é que há a presença das populações indígenas. Então, por exemplo, ontem eu estava numa conversa sobre a questão de línguas. O Peru, por exemplo, tem 44 línguas. No Brasil, são 280 línguas. Então, o Brasil, ele vive esse dilema que, proporcionalmente, né, digamos, a gente tem eles estão aumentando, etc, etc. Se a gente fizesse o censo esse ano, talvez a gente se projeta aí 1 milhão, 1 milhão e 500 pessoas indígenas no Brasil, né? Mas você tem uma mega diversidade linguística, a presença deles em quase todos os municípios do Brasil, né? Aí na Paraíba vocês vão ter a presença indígena, até os Warau estão aí agora, né? Os indígenas da Venezuela. Então, embora eles sejam proporcionalmente menos, não significa que não haja uma presença importante, né? Mas a gente tem que levar em consideração o peso disso, né? A Bolívia, você tem quase todo mundo indígena, né? E aí você tem as estratégias dos estados nacionais de construir um país de maioria não indígena. Então, a Bolívia tem um histórico de fazer censo, onde, para você ser considerado indígena, você teria que falar 2 línguas indígenas, né? E claro que isso mudou, isso tem estudos aí pela Unicef e tal, se vocês pesquisam. Então, assim, há um esforço do branqueamento da América Latina muito grande, né? Então, na Bolívia foi essa questão de você ter que falar 2 línguas para poder ser considerado pelo censo indígena, isso deu muita briga, muito debate, mas é interessante observar essa produção da branquitude, né, entre aspas, no nosso país. E, na verdade, o censo é o único censo onde se deu a possibilidade da autodeclaração indígena, né? Na verdade, nós não sabemos exatamente quantos são proporcionalmente, mas proporcionalmente nós temos um número muito inferior do que comparado ao Equador, a Bolívia, a Argentina. E, em geral, não é coincidência. Brasil, Argentina, Uruguai são países
de uma história hiperviolenta em relação aos povos indígenas, né? E nesses 3 países, você tem uma proporção muito pequena da população indígena, né? Então, tudo isso tem uma história aí para a gente explorar. Quanto à questão do Tiago, eu fiquei pensando, eu fiquei mais pensando nesse detalhe que você deu. Você falou isso numa aula de yoga, né? Porque a gente, às vezes, tem uma ideia de que a cultura é algo como se fosse um pacote pronto, né? Então, no Oriente se pratica isso, os Yanomamis são isso, o Guarani é isso, né? E, na verdade, o que a gente vê é que tem uma dinâmica muito maior nessa bagagem cultural desses povos, né? O exemplo da cruz, voltando ali, o exemplo da cruz que o Marco trouxe, né? Às vezes é escolhido símbolos que permite um diálogo, né? Só que isso é tão, assim, um problema que, para você ter uma ideia, na questão criminal, por exemplo, um argumento que tem se repetido muito, muito pelos juízes, quando vai julgar, é dizer, se você usa um celular, você não é mais indígena. Se você fala o português, você não é mais indígena. Então, a gente tem que ter... Nós podemos fazer o yoga, por exemplo, e não tira nada de nós. Não somos menos brasileiro do que o mais indiano, sei lá, né? Mas a gente tem uma autoridade, um autoritarismo em relação às culturas indígenas, né? De querer classificar quem é e que não é, porque está usando um tênis, ou porque está usando um celular, ou porque está numa universidade. Isso também é um outro, né, desafio. Enfim, eu acho que é um pouco isso, Marcos. Eu fiquei pensando, né, muitas vezes a pessoa indígena quer estudar direito para se defender, né? Quando eu trabalhava no Acre, ou depois o Peri Yanomami, eu trabalhei muito com ele para fazer a minha tese de doutorado, né? Tipo, foi enviado para aprender a falar português, né? Foi dado, vamos dizer assim, para um fazendeiro com a recomendação, olha, você vai lá aprender a falar português que a gente quer falar com esses caras, né? Então, que não tinha diálogo, né? Ou depois no Acre eu vi assim uns Madihá querendo aprender matemática para não ser enganado pelos marreteiros. Então, queria aprender a fazer conta para não ser enganado. Só que aí eu via que até participei, né? Ajudava as pessoas a aprender a fazer conta nos dias longos do Acre. Aí, quando chegava o marreteiro, a conversa é outra. Ô, cunhado, tem carne de caça? Tem. Então tá, você dá carne para mim que eu dou cachaça para você. E os números, a matemática, tudo isso saía do contexto, porque não adiantava o indígena saber fazer conta se o contexto era aquele da dominação, da exploração, né? Então, a gente vê os índios hoje, né, querendo estudar antropologia, querendo estudar direito, querendo saber como funciona o nosso mundo, né? E aí, não sei a evolução propriamente dita, né? Porque a ciência, ela se misturou com a tecnologia, né? O conhecimento hoje parece que é só produzir um artefato novo, tecnológico, de uma grande corporação, né? Eu acho que a gente está tendo um distanciamento disso tudo, né? A ciência não é mais a pergunta, né? Mas é a ciência de fazer o veneno, aquela de fazer o veneno, né? É a ciência que é feita também para dominar e para negar o outro e transformar a natureza ou o mundo num recurso a ser explorado. Então, a gente tem hoje uma tecnologia que está a serviço de um tipo de pensamento, que é esse pensamento de temos que produzir mercadoria, né, e vamos destruir o mundo se for assim preciso, né. O
o povo indígena, eu acho assim, sempre não teve esse espaço aqui nessa política tradicional, né? A gente vê o Juruna, ele foi eleito pela cidade do Rio de Janeiro. Ele não foi eleito por indígenas, né? Foi tipo uma revolta. Então vamos votar no Juruna para ver se dá jeito, né? Então eu era bem jovem nessa época ainda, mas era mais ou menos isso, né? E hoje a gente tem, por exemplo, a Joênia Wapichana, né, que é uma deputada eleita pelo movimento indígena, ela é aqui de Roraima, né? E ela fala de um mandato coletivo, né? De certa forma, eu até fico meio ressentido que a pauta dela é toda indígena, assim, e que acolheu muito e que tem dado voz nesse momento, que tem sido muito importante, né? Quando a gente tem também o vice-presidente que se diz indígena, né? O general Mourão falou, também eu sou índio. Só que ele me lembra, então, esse índio esperto, né? É o índio que compra veneno, que está lá e que está bem sucedido, né? Mas ele não tem esse pensamento coletivo, ele não é aquele indígena que a gente estava falando, que é irmão do fulano, sobrinho do fulano, pai do fulano, tal, 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 que não está, né, nesse movimento coletivo, né? Então é muitas vezes um discurso, né, para usar essa marca do indígena, né? A gente viu esses dias o presidente da República chamando aí para essa reunião que os Estados Unidos convocou, levando então os índios que estão no agronegócio, né? Que são esses espertos, levando os que estão falando da mineração. Então é uma guerra de possibilidades de mundo mesmo, né? É uma guerra de imaginação também. Não sei, eu ando muito confuso sobre isso ultimamente. Quer fazer alguma consideração, professor? Sou eu, né? Isso. Antes de passar a palavra para o Tiago, que ele também levantou a mão. Então, Tiago, você quer falar, Tiago? Sim, eu gostaria. Enfim, como eu falei que eu viajei para a Índia, né? Acabei absorvendo muito conhecimento de lá e construindo um elo, né? Então, eu acompanho alguns mestres lá da Índia, e tem um que é bem atual, chamado Sadhguru. Quando veio um momento de pandemia, todo mundo isolado, ele resolveu fazer uma viagem para os Estados Unidos. Mas não para visitar Nova York, não para visitar Los Angeles, nem Chicago, mas para ir nas principais reservas indígenas, conversar com os chefes, os caciques lá, os chefes, né, indígenas. E também ele promovia lives. Em uma dessas lives, ele promoveu com o grupo Black Eyed Peas. Eu não sabia que dentro do grupo Black Eyed Peas tem um membro que é um índio mexicano. E ele ficou impressionado com o que o Sadhguru falou, porque ele estava muito preocupado com a condição de alguns líderes indígenas, tanto mexicanos quanto alguns norte-americanos, que, em vez de defender a causa indígena, estavam, na verdade, se perdendo, assim. E ao mesmo tempo perdido, não saber que atitude tomar. E aí ele levantou uma pergunta. Aí Sadhguru, ele respondeu uma coisa que para mim foi genial. Ele diz assim, uma primeira coisa que tem que ser estabelecida é o seguinte, é a defesa da terra. A importância da terra. Por quê? Porque através da terra você desenvolve uma cultura. E através da cultura você desenvolve a espiritualidade. Uma vez a terra indo embora, a espiritualidade também vai embora. Seria, digamos assim, o resultado final desse processo. Aí eu vou ligar com outra reflexão, que no período da modernidade a gente teve um embate
metodológico, né? Em que o pessoal queria abandonar aquela crença religiosa, da fé religiosa, mas abandonou também a filosofia, e questionava sobre se esse modelo de modernidade ele era justo, era ético. Né? E o que aparece? Aparece uma ciência se dizendo neutra. E essa neutralidade é que grande parte dos tomadores políticos explicam os resultados da política internacional como uma política que é violenta, autointeressada e não tem nenhuma preocupação com a ética, de se perguntar se determinadas políticas são justas, se são boas, se são harmoniosas. E, assim, a pergunta que eu gostaria de levantar para os dois professores, na experiência que vocês têm ao longo do tempo, qual a importância, porque ali no documentário trata muito da terra, né? Qual a importância da terra para os povos indígenas? E a segunda questionamento que eu queria deixar é: qual a importância desse conceito plurinacional, ou seja, plurinacionalismo da Bolívia, como exemplo para ser seguido por outros povos, ou não se cabe? A gente responde, comenta. Vai dar a escolha de vocês. Pode ficar à vontade, professora, pode comentar. Não, eu acho, Tiago, que esse conceito de terra, território, né? Ele está, de um lado, cada vez mais os indígenas também estão falando dele, né? Tem aí alguns trabalhos de acadêmicos, ou mesmo discursos de liderança, que abre um pouco essa ideia da terra, não só como um pouco na linha que o Marcos falava no início, né? É uma terra, um território, um espaço dinâmico, vivo, com presença, não é um vazio, né? Eu me lembro muito do último ATL presencial que teve aqui em Brasília, e logo em seguida teve a Marcha das Mulheres, elas falavam em corpo, território, né? Então, assim, tem toda uma discussão que eles estão cada vez mais, isso eu digo, as lideranças, o movimento, né? E talvez, eu não tinha pensado nisso, mas talvez esse esforço que o Marcos estava falando, de comunicar conosco o que eles estão querendo dizer, né? Não ficar só numa repetição, ou alguns slogans, né? Como Bem Viver, né? Que foi traduzido, e depois a gente não... Agora não, no Brasil tem um esforço, pelo menos, de tentar deixar bem explícito, né? Ou comunicar conosco do que a importância da terra, território, corpo para os povos indígenas, né? A questão do plurinacionalismo está marcado na Constituição lá da Bolívia, né? Depois também no Equador, etc. Tinha muito esse ímpeto de que o Estado Nacional, porque o Estado Nacional, classicamente, né? Vocês são mais espertos que eu nisso, é um Estado e uma nação, né? Então, uma uniformidade, uma língua, né? Era um Estado, uma nação, uma língua, tudo um. A ideia do plural é um reconhecimento por parte do Estado de que ele é composto por uma né? No caso da Bolívia, também isso apareceu no Equador, uma pluralidade de povos, de línguas, de concepções de mundo, e etc., né? Alguns juristas reconhecem isso também na nossa Constituição de 88, que ela seria, pela primeira vez, uma Constituição que ela reconhece uma pluralidade na sua... Por isso tem um capítulo indígena, por exemplo, né? Mas tem um capítulo da cultura, por exemplo, que isso abre
para questões dos quilombolas, por exemplo, né? Então, tem juristas que defendem que a nossa Constituição também, ela seria, pela primeira vez, essa Constituição plural, né? Mas, enfim, tem um grande debate aí, tanto na Bolívia como no Equador, etc. Só complementar, assim, né? A gente tinha falado dessa relação com a terra, a mãe, etc., né? Tudo isso. Para os Yanomami, assim, né? É ligado à identidade, né? Os Yanomami, assim, cada comunidade, assim, eles se dizem: eu sou morador do rio que tem muito beija-flor. Eu sou morador da árvore, do lugar que tem, da serra que tem muita árvore e tal. Eu sou o morador do lugar que tem a pedra do vento. Então, até a identidade é muito ligada com esse lugar, né? É o que a gente falou, eu não tenho para onde ir, eu sou daqui, né? É ao contrário daquela música do Caetano Veloso, né? No exílio, eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. É outra, eu sou daqui, eu não tenho para onde ir, eu sou filho daqui. Né? A ligação com a terra é absoluta. E se conhece tudo, né? Os estudos, a floresta é cultivada, a floresta não é um monte de mato. Né? Então, você andar com Yanomami no mato, em todo lugar. Aqui, antigamente, moravam tais e tais pessoas, nessa região aqui, nesse lugar que tem macaco, nesse lugar que é um bacabal hoje, é porque os antigos acamparam ali, juntaram, né, as sementes da palmeira para comer, e depois isso se torna. Então, tem uma história que tá escrita lá que a gente não sabe ler, né? E essa história é reforçada a cada ano, quando se sai para acampar no mato, quando se sai para em determinados locais, que só se vai naquela época do ano, na época da lagarta, na época, né, os Yanomamis são coletores, né? Então eles se movimentam bastante e por lugares que são conhecidos, que eles cresceram andando nesses locais, né? E a gente acha que é tudo mato, né? Igual eles, quando vem para a cidade, acha que a cidade é tudo igual. Então, a terra é o que dá aí seu pertencimento mesmo, sua vivência no mundo, né? E eu acho, assim, que do plurinacionalismo eu não teria muito a acrescentar, né? Mas a gente tem problemas, por exemplo, a gente vive aqui na fronteira, os Guarani também. Eles são brasileiros ou são paraguaios? Eles têm parentes do outro lado, né? Os Yanomami, a gente tem metade da população Yanomami que está na Venezuela. Então, eu acho que o plurinacionalismo devia ser uma coisa quando se a gente pensasse um pouco maior, assim, né? Se pensasse na América do Sul, aí teria um outro lugar. Mas aí seria um mundo já onde esse Estado Nacional atual estaria um pouco pensado, né? Exatamente se ele tivesse essa capacidade de reconhecer o outro, né? Um mundo onde esses Estados nacionais se preocupassem que a gente está num planeta só, está numa terra só, né? Esse negócio de empurrar para lá e para cá, o crédito de carbono, agora é você, né? Então, esse mundo da disputa. Então, eu acho que isso teria um lugar num outro mundo. Quem sabe a pandemia, que no meu ponto de vista não está nem no meio ainda, nos ensine um pouco disso, né? Que não existe saída isolado, né? Não adianta um país se vacinar sozinho e os outros não se vacinarem, que as mutações do vírus vão vir aí. A gente não está solto no universo como nos ensina esse mundo, né? Como se a gente tivesse solto fora da Terra, desligado dos outros, um eu sozinho com as minhas coisas, né? Eu acho que a gente perdeu exatamente essa dimensão do sistema, do coletivo, e no caso indígena é um coletivo que não é só de pessoas, é contemplando exatamente essas outras formas de vida, né? E as montanhas, os rios, né? Tem plantas que são professoras, a relação com a ayahuasca,
né, ou com outros, não é a relação que a gente tem com as drogas, né? É uma relação de diálogo, de respeito, e mesmo a relação com os animais, né? Ou o cultivo, né, da mandioca mesmo, a Elaine sabe muito bem disso, né? A comida, o caxiri, ele não é impessoal. Agora, a nossa comida é mercadoria. Você não aceita comida de qualquer um. Você aceita comida de quem? Dos seus amigos ou dos seus parentes, né? Então, o sistema de alimentação entre os indígenas, por exemplo, é uma coisa completamente ligada a pessoas, é ligada à terra, é ligada a quem produziu, né? Para plantar uma roça, você tem que pedir licença, os Yanomami sonham, faz discurso, né? Tem gente daquela terra que às vezes não é gente humano, mas que você tem que lidar com isso durante você preparar um roçado, a produção, por exemplo, né? Então, é esse tipo de relação, né? Respeitosa. Não é o cultivo, vou jogar veneno, que eu vou vender mesmo, não vai comer, né? A soja vai alimentar outras coisas. Então, é o que o Krenak fala, repetir esse abismo cognitivo, né? E a gente tem um lugar na nossa cabeça para permitir que existam esses outros mundos, né? Que são percebidos esse mesmo mundo de maneira diferente. E é muito importante, eu acho, as oportunidades, né, que a gente tem para conversar disso na universidade ou em alguns encontros como esse, né? É muito difícil praticar, nós somos consumidores também, né? Mas eu acho que cada dia a gente tem um pouco mais de consciência disso, né? Que às vezes dá para a gente aproveitar mais, ter um consumo mais consciente, ou uma relação mais humanizada, né, com as outras espécies também, além de as outras culturas. Professor, eu queria só fazer um comentário. Você tocou num ponto aí que, assim, eu passei dos 16 anos aos 21 estudando vários textos. Assim, texto de Buda, os Vedanta. Aí, com 21 anos, eu tive uma experiência espiritual, né? Mudou minha vida. Mas aí, um amigo meu, ele, pelas conversas que a gente teve, ele dizia assim: rapaz, tem que tomar ayahuasca. Tem que tomar ayahuasca. Aí eu aceitei e tomei ayahuasca. Professor, indescritível. Quando eu voltei, assim, da experiência, eu fiquei, primeiramente, espantado. Como é que aquela planta tinha tanto poder? Ou seja, que não teve tempo nem espaço. Permitiu que eu tivesse uma experiência ali, naquele local, né? E tão sagrado que foi a experiência também. E foi durante uma noite. E aquilo que eu, durante anos, busquei, a ayahuasca me deu em um dia, sem nenhum pré-requisito, sabe? Foi aí onde eu tive o reconhecimento, assim, né, dos poderes da mãe natureza, da planta, pela experiência também. É só um comentário que eu queria fazer aqui. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu gostaria muito de agradecer aos palestrantes. As falas de vocês foram muito necessárias para o nosso momento, para o nosso contexto, e cada vez mais nossa cultura indígena seja resguardada, seja ampliada e seja educada nas escolas. E eu quero muito agradecer ao professor Felipe por ter me dado a honra de mediar esse evento, dizer que o Cineclube é mais um passo na direção da educação da comunidade em temas tão abrangentes como que foi hoje. Eu quero realmente, de verdade, agradecer muito, muito pertinente. Vocês, seus palestrantes, quiserem dar mais alguma palavra de despedida? Não, eu só agradecer mesmo a oportunidade,
além de promover esse encontro de diálogo com o Marcos, né? Precisamos repetir mais isso, né, Marcos? Então, queria agradecer realmente o convite de vocês e até a próxima. E nós fiquemos com a palavra de levante, fora garimpo e fora Covid. Também, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, professor Felipe. A França, depois eu fiquei sabendo que ela que falou da gente para o professor, foi muito gentil também. E muito obrigado, foi um prazer passar essa parte da tarde com vocês. Pois é, muito obrigado. Eu também queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, porque nessa época de pandemia a gente está cheio de trabalho, né? Os professores estão cheios de trabalho, cheios de atividade para fazer, e isso toma muito tempo. Então, muito obrigado por terem disponibilizado esse tempo para discutir esse tema tão importante aqui conosco. E, de fato, a professora França foi a que abriu esse caminho, dando essa... já disse a ela, fiquei muito satisfeito de ela ter me dado esses dois nomes hoje aqui, Elaine Moreira e Marcos Pellegrini, para a gente fazer esse debate. Tchau, então, Obrigado. gente. Muito obrigada. Então, Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.